Olá, bom dia. Bem-vindos a mais um webinar Qualitours. Eu sou Manuela Andrade, responsável pela área comercial e marketing da Qualitours. Hoje nós vamos falar de Patagônia, Scorpios. Eu estou aqui com a Renata, responsável por vendas da companhia, vendas internacionais. Olá, bom dia. Eu sou uma brasileira, mas que estou agora morando em território chileno, mas é muito bom para mim poder estar justamente trabalhando com o mercado brasileiro e o meu grande desafio é justamente levar cada vez mais os compatriotas para a Patagônia viajando no Scorpios. Tão perto, tão lindo, a gente tem que aproveitar mais esse destino incrível, realmente. Então, vamos começar a passar um pouquinho para vocês, mostrar um pouco da companhia. Nata, conta pra gente como surgiu a Scorpios. Na verdade, assim, a Scorpios é uma empresa familiar, é muito bonita a história, inclusive, que o Dom Constantino, que é o patriarca da família, começou a empresa do nada. Ele primeiro trabalhava, claro, com pesca, trabalhava lá no Chile, e quando ele teve dinheiro para comprar alguma coisa, ao invés de comprar uma casa, alguma coisa assim, ele comprou um barco, porque ele falou assim, eu consigo fazer dinheiro. E hoje a empresa, além dos 2 navios de cruzeiro marítimo, tem a empresa Transmarco, que os navios de carga são mais de 40 navios de carga, além do terminal marítimo em Porto Montt, do terminal marítimo em Porto Natales, o que ajuda a gente nessa logística toda de embarque, de desembarque, a conseguir cumprir horários, não ter fila para subir, para descer, enfim, e até também questão de manutenção. E a gente tem orgulho disso, né? Inclusive do próprio, de ter um estaleiro próprio, os navios foram feitos pelos Corpos. Enfim, enquanto não tem temporada, a gente está sempre trabalhando nos navios. Isso é muito bacana porque você vê que é uma companhia realmente especialista em Chile, né? Eles são chilenos, sabem tudo dessa região. É diferente de fazer com uma companhia que faz o mundo todo e também vai para a Patagônia, né? É uma experiência bastante diferente. Eu sou encantada por esse destino e acho que dá para fazer várias vezes, né? Repetindo rotas diferentes, barcos diferentes, fazer por terra, que realmente vale a pena. Tem toda a razão, Manu. É uma região encantadora e que, assim, a gente costuma falar, se você olhar esse mapa, a gente vê que grande parte da Patagônia está na Argentina. O Chile tem mais ou menos 1/3 da Patagônia. Só que exatamente a Patagônia chilena é a mais difícil de ser conhecida, porque ela está intercortada por canais, né? Tem um mar aí no meio. E aí a melhor forma de se conhecer é justamente fazendo cruzeiro. Os Scorpios tem 2 navios, um chama Scorpios 2 e o outro é o Scorpios 3, que é a rota Chono do Scorpios 2 e a rota Cauesca do Scorpios 3. A Scorpios 2 sai de Porto Montt e volta para Porto Montt. Eu vou falar para vocês sobre essa rota com mais detalhes, mas só resumindo, é uma rota de 5 noites que a gente visita Chiloé, a gente visita 2 povoados de Chiloé, a gente visita 2 ilhas pequenas, né, o Islote Conego e o Islote Barretos para ver fauna. O ponto alto vai ser a geleira São Rafael e o Fiord Quitralco, que são a parte de termas. Então, essa é uma rota que a gente fala que tem uma mistura de civilização, de cultura e muita natureza. A outra rota, que é a Cauesca, parte de Porto Natales e volta para Porto Natales. Então, as 2 rotas saem e voltam para o mesmo porto. É uma rota mais curta, de 3 noites, e aqui é uma rota exclusiva do remoto, é uma rota remota exclusiva do Scorpios, mas que visita é bem focada em geleiras. Esse é para quem quer ver natureza. A gente tem 6 excursões, 3 em cada dia. Então, assim, é bem agitável, mas a gente tem bastante atividade nesse cruzeiro, né? Mas a gente não vê nenhuma cidade, é uma rota que a gente vai ficar bem remoto, né? E é o offline, é o novo luxo, né? Realmente ficar, assim, sem encontrar gente. Essa é uma das grandes diferenças entre as 2 rotas. Então, uma você para em povoados, você encontra pessoas, você tem acesso a pequenas cidades, né? E na outra não, na outra é realmente só natureza, certo, Renata? Exatamente isso. Então a gente brinca assim, não é que exatamente 2 perfis diferentes de passageiros, mas são 2 perfis de viagem diferente, que é importante focar. Além de que sempre é um complemento de uma viagem, por exemplo, a Torres da Paine,
para Calafate, que fica aqui muito perto de Porto Natales. E, bem, eu vou começar falando da rota Chonos, que é o que faz os Corpus 2. Essa rota, como eu comentei com vocês, a gente sai aos sábados na temporada. A temporada é de setembro a abril, e a gente sai ao meio-dia aos sábados na temporada. Então, o que acontece? Esse aeroporto de Porto Montt é um aeroporto que amanhece com neblina quase sempre. Então, a gente recomenda colocar uma noite adicional em Porto Montt, e essa noite adicional pode, inclusive, ser feita a bordo. A gente oferece um custo adicional, claro, por $130 esse pernoite, inclui coquetel de boas-vindas, jantar e café da manhã, e já parte no dia seguinte, junto com o navio, claro. Muitos de vocês já ouviram os treinamentos da Quartus. A gente sempre recomenda que, independente do porto, independente do destino da companhia, o cliente vá uma noite antes e durma no ponto de partida. Com as Corpus, tem essa grande vantagem de poder já dormir no barco. Isso é muito confortável, a gente consegue fazer essa reserva toda antes, o cliente já chega, já coloca suas coisas na cabine, fica muito mais tranquilo para começar de fato a viagem no dia seguinte. Exatamente. E isso, inclusive, que eu ia falar, que a gente sempre recomenda essa noite prévia, que seja no navio ou não, e é importante colocar, porque sai ao meio-dia e o aeroporto de lá é muito complicado. Então, a gente sai ao meio-dia de Porto Montt. Nesse primeiro dia, a gente vai almoçar, claro, e logo depois do almoço a gente já tem uma palestra a bordo. Essa palestra vai falar de como vai ser o cruzeiro e também o que é possível fazer na próxima parada. Inclusive, antes de começar a falar da rota, eu queria justamente explicar o que a gente faz, né? A questão do que a gente inclui. O cruzeiro inclui sempre café da manhã, almoço, chá da tarde e jantar. Inclui também todas as bebidas, é open bar, então as bebidas não estão somente nas refeições, é open bar mesmo, então com vinhos premium, champanhe, claro, suco de laranja, todos os sucos, água, enquanto o bar estiver aberto, né? O bar fecha por volta da meia-noite, mas enquanto o bar está aberto, o passeio pode estar sempre consumindo todas as bebidas. E também a gente inclui as excursões, então é praticamente um all-inclusive, digamos assim, né? O pessoal aqui no Brasil fala que é quase um all-inclusive. E também, assim, a gente faz palestras a bordo. A gente faz palestras explicando os passeios, às vezes também falando, por exemplo, antes de São Rafael, e mesmo lá na outra rota, explicando muito de glaciologia. Então, a gente sempre tem essas palestras antes de cada passeio. Porque a ideia é a gente saiu de Porto Montt, a gente chegou em Kempt, que é o primeiro povoado de Chiloé que a gente para, o guia não fica lá, aqui com a bandeirinha, aqui é a igreja, aqui é o museu, não. A ideia é justamente o passageiro ficar livre, ele saber o que ele tem para fazer, o que ele pode visitar em Kempt, e ficar livre fazendo isso, tirando foto, enfim. Aqui essa cidade, o que ela tem de atrativo? Chiloé é uma região muito pitoresca para o próprio chileno. Imagina para nós brasileiros, é uma região toda de casinhas de madeira lércia, todas coloridinhas. Essa igreja é patrimônio histórico da humanidade. Na verdade, Chiloé tem acho que mais de 130 igrejas que são patrimônio histórico da humanidade, que valem a pena de ser visitados. A gente sugere esse museu, que é uma casa-museu do Francisco Coloane, não exatamente porque a gente nem conhece quem é Francisco Coloane, né? Mas a ideia aqui é visitar uma casa típica chilote. O que tem de diferente, que a gente não poderia bater na casa de alguém e pedir para visitar. Então, a gente tem essa oportunidade de estar nesse museu, que inclusive nem cobra ingresso, então é uma facilidade. Então, nesse primeiro dia, a gente saiu já no meio do dia, então a gente só tem um passeio. Já no dia seguinte, a gente visita Porto Alegre, que é uma vila de pescadores, e a ideia aqui, a gente já está numa região de fiordes. Vocês veem que tem muita montanha, então, já está uma região de paisagem muito bonita. A gente desembarca no cais, né? Então, não precisa nem pegar bote aqui. E tem o Parque Nacional. E aqui a gente faz a caminhada e chega em mirantes como esse para ver essa região de fiord. As trilhas são bem tranquilas. A gente não tem nenhum passeio que exige muito dos passageiros. Inclusive, grande parte dos nossos passageiros são de terceira idade.
Às vezes a gente coloca, inclusive, telas aqui para que a caminhada não seja escorregadia, seja sempre acessível para os nossos passageiros. Eu queria, Renata, que você contasse para a gente um pouco a diferença entre as atividades. Então, todos os clientes fazem o mesmo passeio ou não? Ou ele tem opção de escolher uma caminhada um pouco mais longa, uma coisa um pouco mais tranquila? Como funciona isso na escola? Todos têm que fazer o mesmo passeio. Também, se não quiser fazer, se quiser ficar no navio, bebendo, enfim, fazendo o que quiser também, ele pode, não é obrigado a nada. Mas a gente também deixa muito livre. Por exemplo, chegou aqui nessa trilha, ele quer caminhar mais para desbravar, ver mais mirantes, ele pode. Ele quer chegar só no mirante principal, que é esse da foto, ele também pode chegar até aí. Enfim, fica muito livre para ir lá fazer compra depois na vilinha, comprar artesanato. Mas assim, a gente não tem mais de uma opção de passeio. O navio é pequeno, a gente vai falar um pouco disso daqui a pouco, de cabines, de capacidade, mas assim, o navio é pequeno, então é um tipo de passeio sempre. Legal, ótimo. No caminho, a gente sempre tem muita paisagem, claro, esse é a proposta do navio, né? A gente não tem grande entretenimento a bordo, porque justamente a paisagem é um grande atrativo. E, por exemplo, se as condições climáticas permitem, a gente vê uma cascata linda como essa, né? Uma cachoeira como essa, a gente realmente para perto para ir lá fazer as fotos, eu brinco que são as fotos de Titanic, né? Às vezes tem baleia passando, o capitão sempre vai colocar no som do navio, falar baleia à sua esquerda, à sua direita. É muito bacana isso. Assim. É importante vocês lembrarem que o Scorpius, como outras companhias de expedição que a Qualicorp trabalha, e que muitos de vocês já ouviram a gente falando, o foco está na natureza, o foco está em te levar a lugares que só um barco de expedição consegue te levar. Então, ter acesso a esse visual, né, conseguir chegar em geleiras, aí passar pelos fiordes, é uma coisa que muitos barcos não fazem, mesmo, né, mesmo barcos maiores eles não conseguem fazer. E a Scorpius, como especialista do destino, como ela faz só o Chile realmente muito conhecedora, ela realmente te proporciona experiências que você não tem em outras viagens por essa região. Bacana. A gente estava, então, falando a questão dos passeios. Nesse segundo dia de passeio, a gente faz 2 passeios. A gente já falou de Porto Aguirre. O segundo passeio que a gente faz nesse dia é o Islote Barrentos. Então, é uma ilha pequena, mas é uma das maiores reservas de cormorão do Chile. Cormorão é uma ave que eu vou ter uma foto melhor dele sozinho depois, mas tem gente que olha de longe e pensa que é pinguim. E além do cormorão, a gente vê também lobo marinho. É bacana que existe tipo, uns 3 tipos de cormorão que a gente consegue ver nesse slot. E aqui eu queria ressaltar também os barcos que a gente usa para os passeios. A gente trabalha com botes semi-rígidos, que comporta por volta de 35 pessoas, e a gente sempre coloca no máximo 30, justamente para ter um conforto. E aqui a gente está sempre dentro do bote, a gente não trabalha com os Zodiacs, né, com bote de borracha, você tem que sentar na beirada do bote, segurar em cordinha, vocês veem que a gente está sempre dentro do bote, e como eles são semi-rígidos, eles têm essa ponta aqui, a gente vai sempre cortando o mar, a gente não vai batendo na água, né, então é uma forma muito mais confortável de fazer as visitas. Uma coisa bem bacana, que eu acho que vale se contar também com a gente, Renata, a diferença de fazer essa região por conta das marés. Fazer essa região e fazer outras partes da Patagônia. Sim, aquele mapa que vocês viram no começo, dá para notar um pouquinho isso, da questão que a gente está navegando sempre por canais. A gente não navega por mar aberto. Então, é uma região que parece rio. Muita gente, inclusive, pensa que são navios, que a gente faz cruzeiros fluviais. Mas não é, a gente navega canais. É mar, são cruzeiros marítimos, mas são canais, e a gente está sempre olhando a costa. Isso é bacana também na questão de paisagem, e também que a gente não ter esse problema de maré, de sofrer de enjoo, né? Algo bem tranquilo a bordo. É ótimo para aquele marinheiro de primeira viagem que tem medo, né, medo de passar mal com balanço, qualquer coisa assim, mas que tem vontade de experimentar, a gente sempre sugere um fluvial, e o Scorpius é uma opção marítima bacana, porque realmente não vai balançar nada, né? Sim. Bem tranquilo mesmo. E
No terceiro dia, a gente chega no ponto alto dessa viagem, que é a geleira São Rafael. Inclusive, seria legal depois vocês verem os vídeos, a Qualitours tem vídeos do Scorpios no canal. E no nosso site também, tem um vídeo dos Scorpios bem bacana, que foi essa semana, inclusive. Então, podem acessar nosso site na primeira página e ir para lá. É legal assim, a gente consegue transmitir um pouco por imagem, mas os vídeos realmente mostram melhor o que seria essa geleira, que é uma das paisagens mais lindas do mundo. Essa geleira tem 2 quilômetros de extensão, essa parede tem 2 quilômetros de extensão, é muito grande. Ela tem 70 metros de altura acima do nível do mar. Então aqui você tem 70 metros. E abaixo do nível do mar ainda tem 230 metros. Além disso, ela avança 15 quilômetros até esse monte aqui, que é o São Valentim. E é uma das geleiras que tem mais atividade na Patagônia. O que isso quer dizer? Que tem muito desprendimento de gelo aqui. Você imagina que tem gelo caindo de cima e também submergindo. Aí a gente tem muito iceberg. Aí a ideia do passeio aqui, a gente inclusive passa o dia nessa região, primeiro passar todo visitando essa região de icebergs. Então, a gente vai visitar tudo aqui antes de chegar mais próximo da parede de gelo. Então, a gente vai descer umas 10 horas da manhã, mais ou menos, e vai ter umas 3 horas de passeio que a gente desce em quebra-gelo. E primeiro fica cercando os icebergs, que tem cores maravilhosas. E depois que a gente vai chegar perto da parede, a gente depois vai almoçar olhando a geleira. E o próprio navio vai fazer uma passagem de frente para a geleira também. Para vocês terem um pouquinho da ideia da dimensão dela, como eu comentei, 230 metros ainda para baixo, 70 metros acima do nível do mar. Olha o tamanho desse iceberg, do tamanho do navio. Então a gente vê alguns ali que são impressionantes. E esses são os nossos botes, que são quebra-gelo, são maiores do que aqueles botes que eu mostrei antes. E eu vou mostrar um pouco mais para vocês. Aqui a gente já começa. Aqui estão os botes que eu comentei, os quebra-gelos, são com cobertura, então são bem confortáveis. E a gente começa o passeio pelos icebergs. A gente aproveita esse momento, para perto de um iceberg desse, quebra um pedaço de gelo, e é nessa hora que a gente vai fazer o brinde 1230, que é o brinde com uísque de 12 anos e o gelo de 30 mil anos, que é o gelo da geleira. Aqui também é uma região de fauna, que a gente vê a foca leopardo, um dos poucos lugares fora da Antártica que a gente encontra essa foca, uma foca branca linda. E aqui é interessante que quanto mais escuro está o dia, assim, quando está nublado, às vezes garoando, e chuva mesmo, é quando a gente vê mais azul, mais verde, assim, fica mais bonito para ver os icebergs quando está com o clima, o dia fechado. Porque quanto mais branco está, muito sol, você vê tudo branco. E aí, chega aquele momento que eu comentei com vocês, que o próprio navio faz essa passagem em frente da geleira. O próprio navio do Scorpios é também um quebra-gelo. Então, primeiro a gente teve aquela vista lá de baixo, né, do bote quebra-gelo, e depois todo mundo sobe aqui no último deck, no penúltimo deck, e a gente tem as duas perspectivas. Primeiro a gente tem aquela perspectiva de baixo, e depois a perspectiva de cima. A gente consegue tirar 2 tipos de fotos dessa geleira magnífica. E no dia, a gente sai daqui por volta de umas 4 horas da tarde, e nesse mesmo dia a gente chega em Quitralco, que é a região de Termas, que é uma região de fiord. Essa região tem uma estrutura que é toda de Scorpios, essa estrutura que vocês estão vendo aqui. A gente desce direto no cais, a gente chega meia-noite, tem gente que já aproveita para ir nas termas à meia-noite, mas a ideia aqui é a gente passa o dia nessa região. A gente oferece um passeio de barco. Aqui sim a gente tem outras oportunidades de passeio que o passageiro pode ficar livre e decidir o que ele quer fazer. A gente tem essa possibilidade de um passeio de barco, que é uma região de mangue, patagônico. A gente tem esse restaurante, é a única refeição que a gente faz fora do navio. E aí a gente aproveita para fazer um churrasco típico patagônico, que a gente não poderia fazer a bordo, dentro do barco, é impossível. E assim, os passageiros podem ir lá tirar foto, aproveitar esse momento. Eu tenho um restaurante. E é importante, assim, que essa região, essa estrutura, né, tem as piscinas internas, as piscinas externas, o bosque para o passeio, chega no mirante, mas a estrutura é toda do Scorpios, então não vou ter turista de outras partes aqui, só vai ter passageiro do Scorpios lá. E aí, o último dia de passeio, a gente já vai visitar o slot Conegos, que é para ver pinguim.
Aqui é importante só reforçar que a temporada de pinguim é de outubro a março, então quem pega o nosso primeiro mês e o último mês da temporada dos Corpos 2 não vai ver pinguim. E só que a gente desce de qualquer forma, porque sempre vem outros animais para cá depois, quando não tem pinguim. Aí vem os cormorões, lobo marinho, a gente tem os golfinhos, então sempre tem uma fauna nessa região. E o último passeio que a gente faz é Dalcauê, que é é um outro vilarejo de Chiloé. Esse é o nosso último passeio nessa rota. E a gente fica 4 horas. Tem feira de artesanato, Chiloé é muito famosa pela sua lã, muita coisa colorida. Também tem uma igreja que é patrimônio histórico. E tem um museu que é bem bacana de visitar. Além disso, está perto de outros vilarejos, de outras cidades de Chiloé, como a capital, que é Castro. Então, você pode pegar um táxi, em 10 minutos está em Castro, ou está em Bracado de Velha, Achau, que são outros povoados lá perto. E, assim, como a gente fica 4 horas ali, a gente tem bastante tempo para conhecer muita coisa, além do próprio vilarejo. A gente, sim, falando um pouquinho só da fauna, da flora, cormorão, esse é o bicho que eu comentei com vocês lá no começo. A gente consegue ver, sempre dá para ver baleia, martim pescador, a nauca, que é a folha que eles fazem o curanto, um prato típico da região. Aqui falando um pouquinho de serviço, o serviço a bordo é muito diferenciado, personalizado. As refeições, tanto almoço quanto jantar, são à la carte. A gente tem também, como a gente falou já das bebidas, a gente trabalha com vinhos premiums chileno, claro, né? A gente tem que valorizar a região. Sim, o que é bacana falar de serviço é que é um serviço atencioso, cuidadoso, de um barco de expedição. Então, a gente tem que sempre tomar esse cuidado de passar para o nosso cliente a expectativa correta. Aqui ele não vai ter formalidade, né? Ele vai ter um ambiente muito descontraído, não tem aquela coisa de ter que se arrumar para jantar, não tem aquele serviço super sofisticado de luxo mesmo. O que ele vai ter é um serviço muito atencioso, muito cuidadoso, uma comida assim, feita com todo o cuidado, com um chefe bacana que vai usar coisas locais, frescas, mas sem aquela sofisticação. Então o cliente tem que ir preparado para uma viagem de expedição, com todo o serviço que ele vai precisar, com toda a tranquilidade, mas com a expectativa certa. Sim, mas é importante reforçar, assim, realmente não tem essa formalidade, mas a culinária é um ponto alto dos corpos, a gente tem chefe a bordo, pasteleiro a bordo, tudo é feito no navio, inclusive os pães, as sobremesas, e a gente trabalha à la carte no sentido assim, no café da manhã a gente fala qual que é o menu, a gente informa cada passageiro qual que é o menu do almoço, e aí, por exemplo, tem alguma coisa que você não gosta de frango, aí ou ele vai sempre te dar uma opção de massa, de carne, você pode inclusive alterar o cardápio inteiro, não quero, a sobremesa não quer comer doce que eu estou de dieta, você pode escolher, ele vai te propor fruta, enfim, isso é bem importante de reforçar, mas também que se há uma restrição alimentar, né, o passageiro é diabético, isso a gente sempre pede para informar antes, porque os navios são pequenos, a gente precisa realmente se abastecer melhor em caso de restrição. E é legal até por questão de alergia, por exemplo, a tripulação inteira já fica sabendo que aquele cliente tem alergia a determinada coisa. E aí, de repente, tem tem alergia a camarão, tem uma coisinha lá que teria um camarão, eles já te avisam para não correr risco de problema. Falando nisso, Renata, conta pra gente a questão do médico. Assim, a gente sempre tem um médico a bordo em todas as saídas e também a gente inclui um seguro para fazer traslados em helicóptero em caso de emergências, né, mais sérias, né, sei lá, um infarto, a gente teve em caso de problema de apendicite forte, que aí a gente leva o passageiro do navio para o hospital mais próximo. Sim, isso é muito bacana. Agora, é importante que todo mundo lembre que isso não exclui a necessidade de ter um seguro viagem, uma assistência de viagem regular. A gente sempre oferece aqui junto com as cotações e lembrem-se disso porque está incluído o médico a bordo e o traslado, mas todos os custos no hospital, se o cliente precisa, isso não está incluído no seguro das Corpos. Então, o cliente precisa estar preparado para alguma eventualidade, né? Então, o seguro realmente vale a pena. Sim, e é um seguro que está incluído na tarifa, tá?
vocês não precisam se preocupar em pedir para incluir esse seguro, ele já está incluído na tarifa. O seguro, a assistência de viagem, não. O que está incluído é o seguro que garante o médico a bordo e o traslado em helicóptero, caso aconteça alguma coisa que tenha que levar até o hospital. Sim, obrigada, Manu. É importante aqui também falar que assim, a gente tem vinhos premiums chilenos, né, que a gente oferece, e sempre a gente muda de vinho todos os dias, porque a ideia é realmente até para uma degustação, né, a gente não tem acordo com uma vinícola só. E agora já falando dos navios, a gente sempre tem 5 decks, o primeiro é a cabine interna, tanto no Scorpius 2 quanto no Scorpius 3. O Scorpius 2 tem 53 cabines, a gente tem aqui sempre banheiros muito espaçosos, e eles têm o mesmo tamanho em todas as cabines, desde a minha cabine interna até a suíte master, e são bem bacanas, vocês veem que o box é de vidro, não é box cortininha, e bem espaçoso. As cabines também são bem espaçosas, uma média de 14 metros quadrados nesse navio, e aí a gente tem cabines com cama de casal, e nesse navio eu tenho muitas cabines nessa configuração, que são 2 camas duplas, que a gente fala que seria aquela cama de viúva. E nesse tipo de cabine, eu consigo acomodar, por exemplo, um adulto e uma criança em cada cama. Então, a gente pode até colocar 4 pessoas na cabine, mas, sim, sempre reforçando que o ideal é que sejam 2 adultos e 2 crianças. Porque para 4 adultos fica realmente muito apertado e também a questão das malas. Isso é uma coisa que eu gosto de comentar, que o Scorpius é uma ótima alternativa para viagem em família, porque as atividades não são pesadas, então as crianças conseguem participar. E você tem vantagens, né? A Renata vai contar um pouquinho pra gente. E muitos dos barcos e dos hotéis que fazem essa região, você não pode levar criança. Então, no Scorpius, você tem a alternativa, uma criança que está acostumada a viajar, né? Que a família quer passar tempo junto, de fato. Não tem atividade para criança, não tem kids club, monitor, essas coisas, mas a criança que quer passar tempo, de fato, com os pais, né, a família quer ficar junto e gosta de natureza, é uma alternativa muito bacana. Sim, tem que ser criança tranquila, mas realmente tem, a gente tem bastante família a bordo. E todas as cabines, inclusive, tem televisão, tem cofre, secador de cabelo, e a televisão sempre tem um canal infantil, sempre uns 5 canais, geralmente um canal de notícia, um canal de filme, um canal de esportes e sempre um canal infantil. Então as crianças ficam mais tranquilas com isso também. E como eu comentei antes, o primeiro deck é sempre de cabine interna. Importante reforçar que aqui o nosso segundo deck é o mais indicado para passageiros que têm problema de mobilidade e também com quem está com criança pequena, com neném. Por quê? É onde a gente tem o restaurante, né, que a gente faz as refeições, e da onde sai a maior parte dos passeios. Então, tanto no Scorpius 2 quanto no Scorpius 3, a gente recomenda esse deck para esse tipo de passageiro. E também nesse sentido das crianças. Crianças de 0 a 5 anos é free, é cortesia, nos 2 navios, sem pagar taxa de embarque. E no Scorpius 2, crianças de 6 a 11 anos pagam 50% da tarifa. No Scorpius 3, que a gente vai falar daqui a pouco, já é tarifa paga como adulto, porque está ficando em cama mesmo, né? Aqui no Scorpius 2, como está compartilhando a cama, a gente faz o valor de 50% da tarifa. E agora a gente, ainda terminando sobre esse navio, o restaurante é grande, então todo mundo faz as refeições juntos, um turno só de refeição, e a gente tem ainda 2 bares, e às vezes as palestras são feitas nos bares ou no restaurante após a refeição. Começando a segunda rota, é um cruzeiro mais curto, de 3 noites, saindo e voltando de Porto Natales, como eu comentei com vocês, e o foco desse cruzeiro são realmente as geleiras. Então, a gente sai, o acesso aqui, desculpa, deixa eu voltar, é de Punta Arenas. Para chegar em Punta Arenas, são 3 horas de avião de Santiago, e de Punta Arenas para Porto Natales, é 3 horas em estrada asfaltada. O Scorpius, inclusive, oferece esse transfer com custo adicional, mas com valor bem bacana, bem acessível, e aqui a gente sai de Porto Natales às terças e sextas, 5 horas da tarde. Então, a gente consegue esperar os passageiros que chegam em Punta Arenas até 1 hora da tarde. Mas, assim, importante reforçar, por exemplo, passageiro que chegou às 10 da manhã, e às vezes eu tenho um passageiro chegando a 1, ele vai ter que aguardar os passageiros que chegam à 1 da tarde. Então, assim, o passageiro aproveita, vai para Punta Arenas passear,
ou fica no aeroporto comendo, enfim, cada um decide o que faz. Mas, assim, se eu tiver para dizer só 10 passageiros, chutando, tá? Chegando às 10 da manhã e não tem mais ninguém chegando depois, a gente vai levar o passageiro direto do aeroporto para o porto de Porto Natales, o porto dos Corpos. Então, a gente sai daqui e vai fazer, começa a parte das geleiras. Importante assim, gente, vocês podem pensar, né? A gente visita nessa rota mais ou menos 15 geleiras. Então, por que eu vou ver tanta geleira? Eu não vi uma e vi tudo, né? A gente sempre brinca que não, porque cada experiência em geleira aqui vai ser uma experiência diferente da outra. Além da paisagem de fiord patagônico, né? Você não precisa ir lá para a Europa para ver fiord, né? Sem contar que é tão lindo, é tão impactante ver uma geleira, a gente se sente pequeno, né? Acho que a gente entende o tamanho do universo, do lugar em que a gente vive. E é realmente, e são 3 dias, é até pouco, né? Dá vontade de ver mais. Então, realmente, dá para ver, daria para ver mais até de 15, né? Sem enjoar. E o que eu estava falando para vocês de experiência de geleiras é assim, cada geleira a gente tem uma experiência diferente da outra. Aqui, por exemplo, na Malha, a gente vê um vulcão no meio da geleira. Assim, não sei se existe, talvez exista outra no mundo, mas eu sei que essa geleira é muito especial, é algo muito raro de ver. Essa aqui é uma parede de 2 quilômetros de extensão, tem 70 metros de altura, e com um vulcão no meio dela. Claro que assim, é um vulcão em estado passivo, mas é um vulcão quente. Então a gente tem muito gelo na praia, que também já é um atrativo, né? E aqui a gente faz uma caminhada de 1,5 km até o mirante. E a gente chega aqui nessa região para ver a geleira. A gente tem uma laguna, né, uma lagoa na frente da parede de gelo. E a gente está aqui olhando de camarote esse espetáculo, né? E como eu comentei com vocês antes, essa rota é uma rota exclusiva do Scorpios. Então, se eu tiver a minha ocupação máxima, se eu tiver 90 passageiros, né, em base dupla, que é o nosso máximo a bordo, eu só vou ter 90 pessoas aqui. A gente não vai ter gente de hotel, de outra região aqui. É uma rota exclusiva do Scorpios. A gente brinca que é muito privilégio estar numa região dessa. A segunda geleira que a gente visita no dia é o El Brujo, que é uma geleira que, o que ela tem de especial? Ela tem muita atividade. Então, a gente está aqui, imagina, a gente está nesse mirante e está caindo gelo aqui na sua frente. Eu adoro essa foto porque você consegue ter ideia do tamanho. Quando a gente fala 70 metros, de repente, uma pessoa que nunca viu uma geleira não entende muito bem. E essa foto, acho que mostra exatamente o impacto que é estar na frente de uma geleira. Né? E o que é legal, assim, quando a Renata fala de atividade, a gente fala que é o trovão branco, né? Quando um pedaço de gelo vai se desgrudar da geleira e cair, você ouve realmente um trovão, você fala, vai chover. É igualzinho um trovão e é muito impactante. Aí você vê aquele pedaço de gelo caindo, é uma coisa realmente espetacular. Não, é um show mesmo. Eu brinco de falar que tem o trek primeiro, aí você já se prepara e cai tudo muito rápido. E imagina que lá no São Rafael, que eu falei que tinha muita atividade também, né? Que é o que mais tem atividade, a gente estava no navio, ou no bote. Aqui não, aqui a gente está de frente para ela, assistindo na primeira fileira, né? É um privilégio muito grande, a gente se sente muito especial nessa rota. E o terceiro passeio do dia é um passeio de 3 horas, que a gente faz numa região 360 graus de geleira, elas descem como línguas nessa região, e a gente tem muito gelo do lado e muito gelo embaixo, né? É uma região que tem muito iceberg. E aí, nesse momento, a gente faz um passeio em quebra-gelos, que são esses aqui. Esse quebra-gelo tem capacidade para 200 passageiros, ou seja, mais que o dobro da capacidade do navio. Então, a gente vai muito confortável fazer o passeio. Então, os passageiros aproveitam muito. Tem, inclusive, banheiro aqui a bordo, porque a gente faz um passeio de 3 horas e vendo 7 geleiras. Aí a gente vê também cachoeira, vê golfinho, vê lobo marinho. Toda hora a gente vê alguma coisa diferente nesse passeio de 3 horas. E nessa rota, é nesse momento que a gente vai fazer o brinde 1230, né? Com uísque de 12 anos e gelo de 30 mil anos. E esse copo, gente, a gente dá de brinde para todos os passageiros. É um copo com logomarca do Scorpios, né? E que todos os passageiros ganham isso nas 2 rotas. Então, quem faz as duas tem aí 2 copinhos de brinde.
E então a gente fez 3 passeios. Imagina assim, a gente tem 2 dias de passeios efetivamente. E a gente tem 3 passeios em cada dia. Então eu sempre brinco que ou a gente está comendo ou a gente está passeando. Porque com 4 refeições a bordo e 3 passeios, nessa rota então a gente não para, né? Nesse segundo dia de passeio, a gente vai visitar, a gente ainda está aqui, é o Fiord Calvo, que é a região dos 360 graus lá de geleira, que eu comentei. No dia seguinte, a gente visita a geleira Alcina, que já é uma geleira que a gente não caminha, a gente só faz o passeio de bote aqui em frente. Eu já comentei com vocês sobre os botes, que são semi-rígidos e tal, mas esqueci de comentar que eles são ecorresponsáveis também. Eles não soltam ruído, não soltam cheiro, não poluem. Então, eles são bem politicamente corretos. Isso é muito importante, porque até essa coisa que a gente falou do trovão branco é um espetáculo da natureza muito impressionante, mas é um pouco triste porque é o degelo, né? É uma coisa que faz parte, mas que tem muito impacto do homem. E a companhia se preocupar com isso é muito bacana, porque você garante que durante muito tempo ainda as pessoas vão conseguir visitar e ter acesso a essa região da mesma forma. Sim, importante até falando nisso, assim, essa região que a gente visita é o Campos de Gelo Sul, que é a maior região de gelo da América do Sul e a terceira maior reserva de água doce do mundo. Então, é uma região muito, muito especial. E aqui, a segunda geleira que a gente visita nesse dia é a Bernal, que é uma geleira que já está em fase de extinção. Assim, existe isso que a gente estava falando, que a Manu comentou, de realmente de ter todo o aquecimento global, que a gente fala de estar diminuindo as geleiras, mas por um lado também, gente, assim, as geleiras têm ciclo de vida, assim como nós, né? Então elas nascem, desenvolvem e morrem também. Então essa geleira Bernal, ela está nessa fase que ela está morrendo. Mas aqui é importante que a gente entenda o processo de história das geleiras, né? O que acontece quando uma geleira morre, né? Ela já vai dando espaço para as plantas, então a gente vê musgo, vê líquens, já está nascendo aqui a lêngua, que é a árvore nativa, tradicional da Terra do Fogo. E nessa geleira, o Scorpius faz um caminho para chegar até pertinho dela e a gente pode, inclusive, tocar nessa parede. Então, também é uma experiência magnífica de geleira. E o último passeio dessa rota é para ver fauna. 1h30 de passeio que a gente vê muito bicho, a gente vê pato, a gente vê lobo marinho, a gente vê côndor. Na verdade, o emu a gente vê na rota, não é nesse momento, mas a gente vê pica-pau. É muito legal, 1h30 de passeio que a gente vê muito bicho, vê cormorão, vê golfinho, né, as toninhas, o queto, que é o pato a vapor. É bem legal. E aqui a gente tem essas imagens de Torres del Paine, porque como eu comentei com vocês, a gente sempre, o porto é Porto Natales, né, da onde a gente sai, da onde a gente volta, e é a região que é a porta de entrada para Torres del Paine. Nesse caso do Scorpius 3, a gente também oferece uma noite a bordo, que deve ser feita antes do cruzeiro, e nessa noite, além da hospedagem, do coquetel de boas-vindas, jantar, que a gente oferece café da manhã, inclui também um passeio panorâmico para Torres del Paine. Ele vai visitar 7 mirantes, então é um passeio bem tranquilo, não vai ter caminhadas, mas vai visitar as regiões mais bonitas de Torres del Paine. Almoça no Hotel Rio Serrano, né, incluindo bebida e uma taça de vinho, enfim. E na volta ainda para na Cueva de Milodon, que é uma caverna que foi encontrado fósseis do Milodon, né, que é um bicho preguiça grande, e daí tem essa réplica lá. E o passageiro chega mais ou menos na hora da saída do navio, ele volta para o navio por volta de 4h30 da tarde. Aqui a questão de serviço e gastronomia, como eu comentei antes, é realmente ponto alto da viagem, assim como o Scorpius 2. Os pratos sempre com uma bela apresentação, também almoço e jantar à la carte. A única refeição que a gente não tem à la carte nos 2 navios, claro, café da manhã é sempre buffet, e também a última noite, que é a noite do capitão. Nessa noite a gente põe muitos frutos do mar, bastante sobremesa, enfim, muita opção de comida, mas faz uma mesa enorme com essas opções. Mesmo quando a gente fala de buffet, muita gente não gosta, mas tem que lembrar que quando a gente fala de buffet numa companhia que tem um chefe bacana, que tem todo esse cuidado, é um buffet super bacana, sofisticado, né, aqui com muitos frutos do mar, tudo muito fresco, muita coisa da região, né, sendo aproveitada, realmente tem uma experiência chilena a bordo também. Então, não é para se preocupar que vai ser um buffet de qualquer jeito, é um buffet super bacana. Exatamente. Aqui vocês veem até a centolha, enfim.
E a configuração do navio. Vocês veem que a estrutura do navio é a mesma do Scorpius 2, só que aqui a gente tem menos cabines, a gente tem 45 cabines. Ou seja, as cabines aqui são maiores, uma média de 16 metros quadrados, cabine, né, assim, a média. Os banheiros também são grandes, né, bem espaçosos, e mesmo estilo de banheiro em todas as cabines. E aqui eu tenho as cabines com cama de casal, e tenho também já as cabines twin com cama de solteiro. Então, nesse caso, como eu comentei com vocês antes, eu não tenho foto aqui, mas eu tenho algumas cabines triplas que seriam com uma cama de casal e uma cama de solteiro, e algumas pouquíssimas cabines, que aí a gente sempre vai pedir que seja sob consulta, tem que consultar a Qualitours, mas às vezes a gente consegue ainda colocar mais um sofá-cama ou uma cama de solteiro, então às vezes a gente consegue até ter 4 pessoas na cabine. É legal consultar, porque isso, como tem uma quantidade limitada que o navio consegue fazer a bordo, a gente tem que solicitar, eles têm que ver se não tem nenhuma outra cabine na situação para que a gente consiga garantir para o seu cliente. Então, se ele tiver flexibilidade de data, melhor ainda, porque aí a gente consegue oferecer uma das saídas que tenha essa possibilidade. Sim. Inclusive, assim, eu comentei dessa noite adicional que pode antes do cruzeiro, né, que inclui Torres del Paine e tal, mas é importante que essa noite nem sempre vai ser no cruzeiro, porque como a gente sai 2 vezes por semana nessa rota, terças e sexta, quando o navio não tiver atracado, a hospedagem vai ser no hotel remota ou similar. Então, isso sempre a gente vai falar para vocês na confirmação da reserva, se a hospedagem vai ser no navio, na própria cabine que ele vai sair, ou se vai ser no hotel. O cliente já consegue ir preparado para isso. Exatamente. Aqui, no mesmo sentido do outro, no mesmo esquema, um só restaurante, que é muito grande, comporta todos os passageiros, um só turno de refeição, e a gente tem 2 bares, também como no outro navio. No site da Qualitours, vocês têm todas as rotas, os preços e todas as informações pertinentes às temporadas do Scorpius. Importante também reforçar para vocês que a gente tem alguns programas combinados. Por exemplo, esse Pinguins e Glaciares é essa rota de 3 noites de geleira, com mais 2 noites em Punta Arenas, e que faz um passeio para Porvenir. Vai fazer um transfer de helicóptero, sobrevoando a Terra do Fogo, chega em Porvenir, visita o Parque Nacional da Terra do Fogo para ver os pinguins rei e volta para Punta Arenas também de helicóptero. Então é super interessante e diferente. Esse Mar e Terra Patagônica, essa rota de 3 noites de geleira, mais a opção de 3 noites em Torres del Paine. Porque são assim, gente, paisagens complementares. O que você vê no navio, você não vai ver em terra e vice-versa. Então, é super legal de oferecer esse programa junto. Então, ou 3 noites no Rio Serrano, em Torres del Paine, ou 3 noites no remoto, em Porto Natales, com tarifas bem bacanas. Essa opção de glaciares e deserto eu adoro, porque é um complemento de programa, né? De você ter geleira e um outro pacote com 3 noites no Cumbres do Atacama, no programa All Inclusive, que é sensacional. E essa última opção é aqui aquela rota de 5 noites que eu falei primeiro, com mais 2 noites em Porto Varas, com um custo adicional de $132 comissionado para vocês. A gente fica mais 2 noites em Porto Varas, incluindo transfer em out e 2 passeios. Na verdade, o primeiro passeio o primeiro transfer já é um passeio. A gente desembarca do navio 9 horas da manhã, faz um mini city tour em Porto Montt, vai bordeando o Lago Lanquihue, para em Frutillar, então assim, chega em Porto Varas por volta da 1 da tarde, no dia do almoço e já faz o check-in no hotel, e no dia seguinte tem mais um passeio, que é Saltos de Pedro Ruê em Ensenada. Então, assim, é um programa muito legal que complementa bem o que foi visto a bordo e num custo sem igual. Enfim. E, finalizando, eu não tenho aqui, mas a gente está com uma promoção de desconto para o Brasil. Na verdade, sim, para os outros mercados a gente está terminando agora em agosto essa promoção, e para o Brasil a gente vai estender até dezembro, que é um desconto de $250 por passageiro na rota Chonos, que é aquela rota de 5 noites, e de $150 por passageiro na rota Cauesca, que é a rota de 3 noites. Gente, para vocês terem uma ideia, a cabine interna, em cabine interna, né? O passageiro está custando a rota Chonos, que é de 5 noites, $2.000, tarifa mais barata
por passageiro. E o nosso desconto é de $250, ou seja, mais de 10% de desconto. E na outra rota é $150 de desconto numa tarifa que parte de 1.690, também quase 10%. Então é uma promoção que vale a pena oferecer e vale, assim, e vale tudo, porque a gente tem todas as refeições a bordo, né, 4 refeições, tem as bebidas, né, open bar, tem as excursões, então o passageiro pagou esse valor e está com tudo incluído. Vale muito a pena colocar no papel isso, mostrar para o cliente, comparar com o terrestre, por exemplo, de quanto ele pagaria cada um dos passeios, cada um dos transfers. Se a gente colocar esse valor do desconto, já incluindo o transfer, ou incluindo já uma noite, já consegue fazer um pacote interessante e mostrar para o cliente realmente a vantagem de fazer dessa forma. A gente vai... gorjetas, como funciona, Renata? A gente vai ler agora as perguntas de vocês, enquanto isso eu já quero que ela responda sobre isso. A questão das gorjetas é sempre um opcional, claro, e a gente sugere $50 de desconto, $50 por passageiro, para a rota toda, tá? Não é por dia, enfim, é para o cruzeiro todo, isso tanto no Scorpios 2 quanto no Scorpios 3. E essa gorjeta a gente pede para entregar na última noite, que é a noite do capitão, e ela é entregue para o capitão no envelope que a gente vai deixar nas cabines, e é entregue para o próprio capitão que vai fazer essa divisão com o staff. Então a gente não separa, sei lá, quantos dólares por camareiro, por garçom, a ideia é distribuir para o staff. Então, vamos lá falar de algumas das perguntas que a gente recebeu aqui. Vamos lá. Tem uma pergunta sobre idade mínima. A gente até comentou, mas acho que vale sempre retomar esse assunto. A Scorpios não tem limitação de idade. O que é importante é pensar que a criança que tiver a bordo é uma criança que precisa querer estar com os pais precisam querer passar tempo de fato com a criança, tem que ser uma criança tranquila, que goste de natureza, que esteja acostumada a viajar. Porque você não tem um kids club, você não tem um monitor, você não tem como deixar a criança fazendo atividade. A ideia é que a criança realmente fique com os pais e faça todas as atividades e refeições junto, né? Renata, conta pra gente um pouco de temperatura, roupas, essas coisas, por favor. Na Rota Shonos, que é a primeira que eu falei, que é de 5 noites saindo de Porto Montt, a temperatura na primavera e outono entre 8 e 15 graus, e no verão entre 12 e 22 graus. Na última rota que eu falei, que é a Rota das Geleiras, que é a Cauísta, na primavera e outono a média de temperatura entre 5 e 12 graus, e no verão entre 12 e 19 graus. Questão de roupa. A gente sempre recomenda aquelas roupas que seriam roupas de trekking, mas não que vai ter atividade exigida, que sejam trekking, mas a ideia é que sejam roupas impermeáveis, corta-vento, gorro, luva, bota, porque é uma região de frio, né, e que pode chover, então a gente sempre recomenda esse tipo de roupa. Mas, assim, gente, eu vi gente a bordo de jeans, mas é sempre bom recomendar, ainda mais o brasileiro que não está tão acostumado com frio, que use as roupas apropriadas, assim, preparado para o frio da Patagônia. Tem algumas perguntas aqui sobre all inclusive. Então, é all inclusive, né? Todas as refeições, sendo café da manhã, almoço, chá da tarde e jantar, e bebidas incluídas, bebidas de alto padrão, incluídas o tempo todo. É open bar e não bebida só durante a refeição. O que é importante é que os vinhos, acho que a Renata aí pode contar um pouquinho pra gente, tem uma pessoa perguntando se vinho premium está fora disso. Os vinhos que são servidos são muito bons. Lembrem que a gente está no Chile, que é uma região premiadíssima, com muitos dos melhores vinhos do mundo. Eu não sei se tem a bordo alguma opção de comprar bebidas à parte. Não. Todos os vinhos, a gente só trabalha com vinhos premium a bordo. E, como também comentei, todo dia a gente procura ter um vinho diferente do dia anterior, podendo realmente aproveitar os bons vinhos da região. E são vinhos premiums, a gente aproveita muito disso. E é um all-inclusive, gente, assim, às vezes eu tenho medo dessa palavra all-inclusive no sentido de que realmente inclui todas as refeições, é open bar, e as excursões, mas assim, as gorjetas não estão incluídas,
As taxas de embarque também não, nem traslados. Então, assim, é um all inclusive, mais importante sempre notar o que também não está incluído. A gente tem um cuidado grande aqui no Qualipus de sempre passar para vocês qual é o all inclusive de cada companhia, porque realmente o chamar all inclusive é bastante diferente para cada uma das companhias. No geral, as pessoas querem muito saber sobre gorjeta e bebidas, então é legal saber que nos Corpus tem as bebidas todas incluídas e as gorjetas são à parte. Que é uma coisa interessante porque você acaba dando a gorjeta, né, de acordo com a sua satisfação com o serviço. Então isso é interessante. Tá? Uma coisa que eu acho legal a gente falar, que é uma das perguntas que tem aqui, sobre as atividades que existem no navio. Acho que vale contar um pouquinho o dia a dia a bordo mesmo. As atividades no navio. A gente tem as palestras, que eu comentei com vocês no início, que a gente sempre faz antes de cada passeio, além de explicar como vai ser o cruzeiro. E também a gente procura explicar um pouco de glaciologia, às vezes de história, né? Por exemplo, antes de visitar Chiloé, acaba falando um pouquinho de história do Chile. Então, isso é sempre uma atividade que tem a bordo. A gente tem, por exemplo, na Rota Chonos, que é a de 5 noites, tem 2 festinhas, né? A Noite do Capitão, que é uma festa que a gente faz nos 2 navios, na última noite, que seria uma noite de comemoração, e a gente faz aquele jantar buffet que eu comentei, a gente tira as mesas e vira, assim, tem jogo de luz, enfim, vira uma festa mesmo. E na Rota de 5 noites a gente tem outra noite que a gente também faz a festinha, mas claro, com menos não é tão bonita quanto na última noite, porque a última noite é realmente como uma celebração pelo cruzeiro que está sendo finalizado. Além disso, a gente às vezes faz assim, bingo depois do jantar, tem dia que faz em karaokê à tarde na Rota Chonos, por exemplo. Isso eles vão sempre percebendo, assim, você vai ter muito tempo de navegação, como que estão os hóspedes, porque isso não vai estar no itinerário do navio, mas eles sempre vão programando e fazendo, conforme também eles vão sentindo que vai ter muito tempo de navegação e como que estão os passageiros. Às vezes os passageiros são muito tranquilos, gostam muito de ler e ficar quietinhos, eles acabam fazendo menos coisas. E se percebe que é uma turma mais animada, que está já fazendo amizade, ficando todo mundo junto, aí é legal fazer essas atividades. Então isso vai muito do dia a dia a bordo, do que eles sentem. Renata, repete pra gente a capacidade de hóspedes e cabines em cada um dos barcos, por favor. No Scorpius 2, são 53 cabines, então a gente fala uma média, né, da capacidade máxima de 103 passageiros em base dupla. E no Scorpius 3, são 45 cabines, daria 90 passageiros, né, em base dupla. Isso é fantástico, gente. Lembre-se que sempre que a gente fala menos gente, o passeio é mais exclusivo. Né? Tá na frente da geleira num grupo pequeno faz toda a diferença do que se chegar num barco com 4.000 pessoas, 3.000 pessoas que nem chegam nessa região. Mas lembrem-se muito dessa coisa do tamanho da experiência exclusiva que é. Tá? Repete também pra gente a época dos pinguins, Renata. Sim, a época dos pinguins é de outubro a março. Lembrando que a nossa temporada é de setembro a abril. Então, geralmente, quem vai no primeiro e no último mês, provavelmente não vai ver pinguim. Então, a gente sempre recomenda, sim, avisar os passageiros. A gente vai fazer o passeio de qualquer jeito, porque outros animais vão estar lá nessa ilha, que vai ser cormorão, lobo marinho, mas é importante vocês saberem que, sim, a questão dos pinguins. Por exemplo, eu mesma fui uma vez em abril, e só vi 3 pinguins na água, então dificilmente vai vir pinguim nessa época. Mas na temporada mesmo, a gente chega a ver 5.000 pinguins entre estar na ilha e na água. Então, na temporada, vai ser muito raro acontecer de não ver pinguim. Realmente são as primeiras e as últimas saídas, que pode ser que não veja, né? Não. Mas vale bastante a pena. Algumas coisas importantes. Roupas e botas não estão incluídas. Não estão incluídas. Isso o cliente tem que ir preparado mesmo. Então, se precisarem de ajuda com isso, a nossa equipe está aqui à disposição para passar uma lista para vocês de itens que são importantes. O que é legal é o cliente ter um bom casaco porta-vento e um sapato bem confortável, solado de borracha, para fazer as caminhadas. Eu acho que são os
pontos mais importantes. Mas é importante também falar que a gente tem uma lojinha pequena, uma lojinha mesmo a bordo, né, dos 2 navios. Então, alguém esqueceu e tal, a gente lá vai ter opção de capa de chuva, de casaco. Então, assim, mas é importante que o passageiro vá preparado, porque seria realmente, por exemplo, o caso de bota. A gente não vai ter sapato para vender nessa lojinha, então é importante que ele vá preparado. Sim, com certeza. Tem um valor de gorjeta recomendado? Como funciona isso na Scorpios? O que a gente sugere é o valor de $50 por passageiro para o cruzeiro todo, tanto no Scorpios 2 quanto no Scorpios 3. Isso é uma sugestão, claro. E aí o cliente acaba optando por, se ele a expectativa dele foi atendida, ele acaba pagando em torno disso, muitas vezes ele acaba pagando mais porque fica muito feliz e volta, inclusive. Exatamente. Então, gente, a gente vai terminar por aqui, a gente está em cima do nosso horário. Muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada, gente, foi ótimo. Agradeço a Qualitus pela oportunidade. Obrigada pela parceria. Grande parceiro nosso, contem com eles, contem comigo e muito obrigada de coração pelo tempo de vocês, gente. Obrigada, um ótimo dia, até a próxima.